Olá, muito bom dia! Hoje, quarta-feira, e o seu cotidiano está recheado de coisas boas. Você tem dificuldade em organizar o seu tempo? Pois saiba que você não é o único, viu? Um especialista vai conversar comigo sobre esse assunto e tentar nos ajudar. E hoje nós vamos falar sobre melasma com a doutora Ana Cristina. Você sabia que é doença? Mas calma que tem tratamento, viu? E a dica de make de hoje é para você que tem a pele morena ou negra. Aproveita, pega o seu cafezinho, senta por aí que o seu cotidiano está só começando. Hoje em dia a nossa vida está muito corrida, né? E organizar o nosso tempo eu acho que é a principal dificuldade, pelo menos a minha é. Dá uma olhadinha na história dessas duas pessoas. Como é que será que eles fazem para organizar o tempo entre trabalho, casa, filhos? Será que eles conseguem? Veja aí. Tempo é uma coisa que Larissa tem dificuldade para administrar. Ela trabalha em casa e tem que se dividir entre olhar o bebê, dar atenção ao pequeno. Vá brincar, vá. Vá ali com o vovô brincar, por favor. Vá lá, vá. E ainda ter que trabalhar. Há uma dificuldade em planejar essa situação. Às vezes eu até faço um planejamento da minha rotina no trabalho, mas por conta de um eventual do pessoal, eu acabo deixando tudo aquele lado. Se eu parar, o meu trabalho para. Em contrapartida, como eu trabalho em casa, eu tenho a opção de trabalhar mais tarde. A falta do planejamento prejudica tanto na vida pessoal como na vida profissional. Valdir também tem o mesmo problema que Larissa. No trabalho, ele até que consegue administrar bem o tempo, mas na vida pessoal... Aqui mesmo na academia, tudo funciona perfeitamente. Tipo, eu tenho hora para acordar, hora das refeições, hora para treinar, até a hora de acabar meu último aluno. Mas já na vida pessoal, já torna-se bem complicado ter lazer, ter tempo para namorar, ter tempo para fazer outras tarefas, estudar, essas coisas aí, tipo, já fica um pouquinho escanteada. Porque ultimamente o foco está sendo muito trabalho e isso tem me prejudicado um pouco. Mas o que será que Larissa e Valdir estão pretendendo fazer para conseguir administrar melhor o tempo? Eu já andei fazendo umas tentativas. Bastando alguns aplicativos de celular que gerenciam seu tempo, tipo, mas sempre nesse meio de percurso você acaba, não obedecendo direitinho. Tipo, eu tenho hoje que levar meu cachorro no pet shop. Aí um aluno de repente me pede para... Professor, você pode hoje cobrir aquela aula que de repente eu estou devendo? Você pega, para o que ia fazer para atender novamente o aluno. Mais uma vez, esse campo, tipo, pessoal já fica meio que afetado de cuidar do celular. Eu tento todo dia. Eu chego, eu organizo o que eu tenho para fazer hoje, o que eu posso, qual o tempo que eu posso dedicar à minha família e qual o tempo que eu posso dedicar ao meu trabalho. Qual o serviço que eu vou realizar hoje, o que eu tenho que fazer com os meus filhos para tentar conciliar. Será que a gente sabe aproveitar bem o nosso tempo? Será que a gente faz um planejamento antes de sair de casa para cumprir as metas do dia? E se você não consegue cumprir essas metas, como é que você fica, hein? Quem está aqui comigo hoje é o Alisson Hildegard. Ele é consultor empresarial e de carreiras e vai dar todas as dicas para a gente de como a gente pode fazer para aproveitar o nosso tempo, Alisson. Bom dia. Será que é possível a gente aproveitar o nosso tempo? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcela e telespectadores do programa Cotidiano. Com certeza dá para a gente administrar melhor o nosso tempo. Diante de tantos fatores que acontecem na nossa vida, o que a gente coloca assim, a gente não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para fazer uma academia, o trabalho acaba consumindo tudo isso. Então, assim, hoje é um grande desafio. As pessoas colocam assim, não, eu gostaria de ter mais tempo, mas também dizem assim, eu gostaria de ter mais dinheiro. Só que ambos são as moedas mais valiosas hoje do século XXI, tempo e dinheiro. Então a gente precisa começar a colocar um equilíbrio nessas linhas. O que é que você realmente deseja para a sua vida? Então, assim, uma coisa está relacionada à outra e é preciso ter uma sintonia entre essas duas moedas tão valiosas.
O Alisson, a maioria das pessoas tem uma certa rotina. Geralmente a manhã está planejada, a tarde está planejada, quando chega à noite, ou a gente se atropela e consegue cumprir tudo, e a gente quer compensar à noite o que não conseguiu cumprir, enfim. Como é que a gente pode fazer para que essa rotina não saia, a gente não perca esse equilíbrio e a gente consiga cumprir tudo aquilo que foi programado? Circunstâncias acontecem, imprevistos maiores ainda. Eu digo assim que o tempo da mulher é diferente do tempo do homem. São 24 horas para ambas. Mas assim, a mulher ela é multitarefa. Então assim, tudo está correlacionado muito a ela. Então é a família, são os filhos, o marido, o trabalho. Tem até uma pesquisa que coloca que 42% das mulheres se ausentam das atividades da sua vida em prol do profissional. E como é que fica as duas demandas? O que a gente coloca é que exista esse planejamento que seja no mínimo semanal. Então que você consiga programar sua agenda semanal entre 3 linhas que a gente coloca. Uma nas linhas importantes. Então assim, o que é importante para mim? O que são atividades a longo prazo, ou de médio ou de curto prazo que eu possa fazer que vai gerar uma rentabilidade para mim? Então, assim, são demandas que são realmente que fazem o que realmente vai gerar de resultado para a sua vida. As outras são as urgentes. Então, assim, tudo que é urgente gera estresse. Então a gente fica estressada, não sabe o que precisa fazer, não sabe dividir tudo isso. Então, assim, fica uma coisa meio que atrapalhada. E o outro ponto são as circunstanciais. São coisas que você faz, mas não gera tanta produtividade. Existem alguns empresários que colocam muitas reuniões durante o dia, mas às vezes até essas reuniões não são tão produtivas. Então, assim, é muito interessante ter a atenção de quando você for estar em algum lugar, ou seja, está num happy hour, numa festa, é realmente interessante eu estar ali, vale realmente muito a pena eu estar ali. Então, tudo isso consome ou perde um pouco do nosso tempo. Então, assim, é feito um planejamento, mas esse planejamento é interessante se fazer semanalmente. Se não puder, no mínimo, pelo menos a cada 3 dias. Ô Alisson, quando a gente é casado, a gente deve fazer esse planejamento junto com o marido para a gente equilibrar, de manhã você vai fazer assim, você quer que eu faça o que à tarde, como é que a gente deve fazer com o casal? Depende do marido. Tem marido que é bem participativo na vida com os filhos e até bem companheiro com relação à esposa. E tem alguns maridos que são meio ausentes, assim, então você faz o seu, a atividade, essa aqui é a atividade da mulher, então tem aquele um pouco do machismo. Existe, mas é preciso ter um equilíbrio nisso, porque é uma família. Então, assim, os filhos precisam ser criados em conjunto. Então, assim, existem responsabilidades que são direcionadas ao pai. E existem responsabilidades que são direcionadas à mãe. Então, assim, esse planejamento é muito interessante fazer em conjunto. Mas, quando eu falo isso, é com relação ao planejamento familiar. Isso. Porque o planejamento da mulher, ele é completo. Então, nessa parte assim, ela pode ter um apoio, um suporte em casa. Vamos falar então de filhos, né? A mamãe ou o papai costuma planejar o dia e a vida dos nossos pequenos. Isso é normal, né, Alisson? Mas às vezes a gente sobrecarrega aquela criança. Como é que a gente pode fazer para planejar o dia daquela criança? A gente deve ouvir a criança ou não? A gente deve seguir a nossa intuição? Bom, quando a criança ela é menorzinha, assim, ela não vai ter tanta, eu vou dizer, autonomia de colocar assim, mamãe, eu quero fazer aquilo ou deixar de fazer. Mas é interessante que os pais ele tenham um controle com relação à vida diária da criança. Às vezes coloca a criança para fazer um curso, aí já sai para aula de inglês, aí depois já vai para uma atividade física. Então a criança fica super lotada de atividades e o que ela realmente precisa é passar um tempo com os pais, com atividades lúdicas ou ali aquele momento de contando uma história. Então assim, é necessário ter um equilíbrio. Nada demais em excesso é bom e também nem de menos. Então, assim, os pais precisam realmente escutar os filhos naquilo que se identifica, do que ele gosta de fazer, de trazer um coleguinha para brincar com ele. Então, assim, precisa ter um equilíbrio na vida das crianças, até porque os pais precisam passar mais tempo
com seus filhos. Alisson, obrigada, viu? Vou começar Eu a que planejar agradeço. melhor o meu tempo para otimizar melhor o dia e que dá tempo de fazer tudo, porque às vezes a gente planeja tanto e não consegue fazer nada. É verdade. Mas com planejamento com certeza vai dar certo, Marcela. Obrigada, querido. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado Bom a dia. todos. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau, tchau. Seguindo todas as dicas que o Alisson acabou de dar agora, eu acho que a gente consegue organizar pelo menos um pouquinho do nosso tempo, não é verdade? Agora, deixa eu mandar um beijo super especial para a Dilza, que deixou um recadinho lá no nosso Instagram, no @TV Jornal no Interior, e para a mãe dela, a Valdeci, ó. Um beijo para vocês. Muitíssimo obrigada pelo carinho com o nosso cotidiano. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar sobre melasma. Você sabia que é uma doença e tem tratamento? E também tem dica de make para a pele morena e negra. Me espera que eu volto rapidinho. Agora eu vou falar sobre um assunto que quem tem incomoda muito. Gente, eu tô falando do melasma. E você sabia que ele é uma doença? Pois é, por isso que eu tô aqui com a doutora Ana Cristina. Ela é médica e vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao nosso cotidiano. Vamos esclarecer essas dúvidas, até porque eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora não sabia que o melasma é uma doença. Realmente, Marcela, é uma patologia dermatológica, né? E a maioria das pessoas não entendem isso. Ela é uma doença crônica, tá? Na verdade, ela não tem cura. A gente consegue ter, através de tratamentos, a melhora do processo, né? Das manchas. Então, realmente ela é uma doença dermatológica. E a gente lançou uma enquete nas nossas redes sociais e surgiram muitas perguntas. Eu vou começar fazendo agora a pergunta da Nathalie. Ela quer saber se tem algum peeling específico para melasma. Temos sim. Tem vários tipos de peelings no mercado destinado ao tratamento do melasma. Só que, o que a gente tem que observar, né, que esses peelings específico para melasma são os peelings superficiais, tá? Então, ele vai atingir uma camada mais superficial da pele e ele tem que ter uma sequência de tratamento. Então, não é, às vezes, cada tipo de peeling, ele, na verdade, ele segue um protocolo. E você tem que ter essa sequência para realmente obter o resultado esperado. A Noêmia Silva disse que usou hidroquinona, que clareou em uma semana, mas depois ela descuidou na manutenção do clareamento, voltou às manchas bem mais escuras. Ela hoje usa um creme que tem percebido uma leve melhora e a dúvida é: melasma é hereditário? Pois minha mãe tem, meu irmão e minha irmã. É o que eu falei, né? Acabei de falar, a questão realmente tem esse fundo hereditário, né, genético, né, e que você observa às vezes em várias pessoas da família ter o mesmo processo. Ele é uma patologia 90% feminina, né, que está muito agregada a essa parte hormonal, e observa-se 10% em homens. O melasma, ele não é que ele vai piorando, é que ele pode, ele está ali já geneticamente determinado qual o tipo de melasma. Então, com alguns fatores ou comportamento da pessoa, ele vai aparecendo e vai se revelando em algumas outras áreas. Bom, agora a pergunta é da Tiandra Alves. Ela falou que não teve melasma na gestação, mas agora ela trabalha com temperatura muito alta, fritando salgados, e o que ela pode fazer para reduzir esse melasma? Bom, ela tá ali, porque assim, o que a gente tem que pensar? É só o sol? Não. Né? Então não é só o sol, né? Tem outros tipos de radiação, as luzes visíveis, né? Então fluorescente, né? Calor excessivo, tudo isso, gente, vai contribuir para que piore o melasma, tá? Piore ou desencadeia, né? Como eu falei anteriormente. E a questão é, a pessoa que está exposta a isso, ela vai ter que estar usando o protetor de forma adequada. Então, às vezes, o que você observa no consultório? A pessoa chega, você usa protetor? Usa mesmo. E como você usa esse protetor? Eu passo de manhã, quando eu saio de casa. E aí? E depois? Não, depois, né, não reaplico. Então, a questão é, você tem que reaplicar esse protetor. Você tem que fazer a higienização da pele e fazer essa reaplicação. De quanto em quanto tempo?
Quem tem melasma, geralmente a gente orienta, a cada 2 horas e meia, 3 horas, entendeu? Então, assim, não deixe passar 3 horas de uma aplicação para outra. Então, e até quando eu vou usar isso? Só quando eu estiver exposta ao sol, quando eu for sair? Não, gente. O que eu falei? Tem vários tipos de luz que vai desencadear. Luz, calor. Então, mesmo em ambientes fechados, principalmente dependendo de algumas profissões, né? Então, mesmo em ambiente fechado e mesmo à noite, você tem que estar fazendo a reposição. Então, esses cuidados é fundamental no nosso resultado. Então, não adianta só usar o ácido. Realmente, a hidroquinona, ela é um dos despigmentantes melhores que a gente tem no mercado, né? Temos outros, mas a mais potente realmente é ela. Então, assim, e também não dá para você usar a hidroquinona a vida inteira, porque ela tem também outras reações e efeitos não desejáveis que podem aparecer ao longo do tempo excessivo, crônico da hidroquinona. Então, isso aí tem que estar sendo reavaliado junto com o seu médico, né? Você tem que ter essa confiança de estar voltando, tem a parte do tratamento, tem a parte da manutenção, tudo isso daí vai influenciar no nosso resultado. Né? E principalmente essa questão do protetor. Então tem que usar, não adianta estar com chuva, tem que usar, tá à noite, tem que usar, tá em um ambiente fechado, tem que usar. Tá? Então assim, você tem que ter e se descuidar e relaxar quando vê, tá saindo lá fora, né, expondo realmente mais uma radiação mais forte e não vai estar com a proteção adequada. Maravilha, então. Obrigada, viu, doutora? As dúvidas foram esclarecidas. Obrigada a você, Marcela. Agora eu vou falar pra você que ama maquiagem. Gente, olha só que oportunidade incrível que vai ter aqui em Caruaru. Sabe quem vai estar aqui fazendo um workshop, nada mais, nada menos do que ela, que é referência em maquiagem no Brasil, Vanessa Rosan, a maquiadora oficial do Esquadrão da Moda aqui do SBT. E eu vim até aqui a loja I Love Makeup Caruaru conversar com a minha querida amiga Poliana Tâmara sobre essa oportunidade, esse workshop incrível que vai acontecer aqui no dia 15 de dezembro. Vamos falar então para quem está nos assistindo agora, o que vai ter nesse workshop? Então, Marcela, esse workshop é voltado para profissionais da área e pessoas que amam maquiagem. Então, será dividido em 2 blocos, né? A Vanessa vai falar sobre tendências de maquiagem para o verão e vai falar agora do final de ano, das dicas de final de ano, das tendências de finais de ano também. Então, assim, vai ser um evento bem legal, vai ter certificado para aquela pessoa que quer se profissionalizar. E vai ser lá no Centro de Convenções, a partir das 19 horas, tá? Com a nossa querida Vanessa Rosan. Com certeza já é um sucesso. E quem quer se inscrever, ainda dá tempo? Dá sim, Marcela. Como dá tempo? É só vir aqui na loja, na I Love Makeup, que fica na Travessa Rio Branco 74, ou ligar para o 3046-3339. Estamos acabando o primeiro lote, mas ainda dá tempo sim. Só é você ligar e fazer sua reserva. E hoje tem dica de make para você que tem a pele morena e negra. Você tem dificuldade na hora de escolher o tom da base correta para o seu tipo de pele? Então dá uma olhadinha aí nas dicas do Lucas Fernandes. Olá, a dica de hoje é para vocês que têm a pele morena, que têm a pele negra, que têm um pouco de dificuldade de escolher o tom da base certo. Mas antes de explicar tudo para vocês, a gente vai começar o nosso passo a passo fazendo uma correção com corretivo amarelo. Como já explicamos de outras vezes, vocês podem utilizar corretivo em bastão, corretivo em creme, corretivo líquido. O corretivo amarelo, ele serve tanto para imperfeições, como para manchinhas amarronzadas e também para olheiras. Antes de começar o passo a passo da pele, a gente vai cobrir essas manchinhas, dando batidinhas com o dedo mesmo, para não pesar muito na pele. Depois de fazer a correção da pele, agora a gente vai fazer a aplicação da base. Qual a dica que eu dou para vocês que têm problema com pele escura em escolher o tom da base? Quando vocês forem procurar o tom certo da sua base, testem a base no maxilar, nunca no braço, porque o tom do seu braço pode ser diferente do tom do seu rosto. Então a gente vai começar a fazer a aplicação com esponjinha. Para o tom da pele da minha modelo, eu escolhi essa base da Vult, que é a base de efeito mate, e a numeração dela é a marrom 1. Foi o tom que mais se aproximou da pele dela.
Então a gente vai fazer a aplicação com a esponja dando batidinhas de leve para camuflar todo esse corretivo amarelo que está por baixo. Faz a aplicação também no maxilar, descendo um pouco para o pescoço, para não ficar essa parte tão marcada e dar a diferença. Depois da base aplicada, a gente vai aplicar um pouco de pó, só um pouco, para não pesar tanto na pele, só na região T do rosto, que é a parte que a gente tem mais oleosidade. Seria testa, nariz, embaixo do olho. Como essa base ela já é seca, você não precisa passar pó no rosto inteiro. Apenas nessa zona T do rosto, a gente concentra um pouco mais de produto. Como essa base ela já é seca, você não precisa aplicar pó no rosto inteiro. Você só aplica na zona T do seu rosto, que é onde se concentra mais oleosidade na nossa pele. Lembrando que a gente também tem que ter cuidado com a cor certa do pó. Para esse tom de pele, vocês têm que usar um pó, uma tonalidade mais amarelada, não um pó branco ou no tom mais rosado. Agora a gente vai fazer um contorno. Você pode fazer contorno tanto com produtos em pó, como também pode fazer com base ou produtos em creme. A gente vai marcar na maçã do rosto. O pó tem que ser um tom ou dois mais escuro do que a pele da sua modelo. Muitas pessoas também ainda têm um pouco de dificuldade em qual tom de blush escolher. Então a minha dica para vocês que têm a pele um pouco mais escura, pele negra ou pele mais amarelada, é sempre usar um blush num tom mais rosa. O rosa, ele dá uma camuflagem diferente na pele. Claro que você pode optar por um blush mais bronze, um pouco mais pêssego, mais alaranjado. Mas a minha dica para você que tem a pele na cor da pele da minha modelo é usar um blush em tonalidade mais rosada mesmo. E agora, para finalizar o nosso passo, vou fazer a aplicação desse batom líquido, que é um batom muito bonito por sinal e que combina com o tom da pele dela. Vale lembrar que não só essa cor, mas como os tons de cobre, laranja, os tons de rosa e os tons mais amarronzados também combinam muito com pele negra e quem tem a pele mais amarelada. Então, pessoal, essas foram as nossas dicas para vocês. Espero que tenham sido dicas úteis e que vocês coloquem em prática. Um grande abraço e até o próximo programa. Bia, você ficou linda, viu? E Lucas, você como sempre arrasando nas dicas e na make, viu? Agora deixa eu mandar um beijinho aqui para a Eneida Sueli e para a Delma Silva. Um beijo para vocês, muitíssimo obrigada pelo carinho com o nosso cotidiano, continua ligadinha, viu? E o nosso cotidiano vai ficando por aqui, agora vocês vão ficar na companhia do meu queridíssimo amigo Eliakim Oliveira, vão ficar muito bem informados com o TV Jornal Meio Dia, não esquece, a gente se encontra amanhã logo após o Chefe Wellington. Um cheiro, fica com Deus, tchau, tchau.